Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada vida, com cada irmão aqui nesta manhã, amém? Hoje é um dia especial. Logicamente que nós, como cristãos, somos chamados a glorificar, a exaltar e a louvar o nome do Senhor todos os dias. Mas hoje é um dia que nós temos o privilégio e a oportunidade de, enquanto família de fé, celebrarmos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ato esse que nos reconectou ao relacionamento com o Pai, nos concedeu vida eterna e nos faz estar aqui hoje, nesta manhã, reunidos. Então nós estamos reunidos enquanto igreja, nesse dia especial, cultuando e celebrando ao Senhor. O tema da minha mensagem nesta manhã é surpreendido pela cruz. Você pode falar comigo? Surpreendido pela cruz. E eu quero te convidar a lermos juntos o versículo que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 32. Vamos juntos? Quando saíam, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Só as mulheres, por favor. Quando saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Para não haver preconceito, só os homens agora. Quando saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E só para ficar bem memorizado toda a igreja novamente. Quando saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, assim como fomos direcionados e guiados pelo Teu Espírito Santo no nosso momento de louvor congregacional e adoração, que nesse momento da palavra o Teu Espírito Santo ministre em cada coração, que eu seja aqui um porta-voz da Tua mensagem, que o Senhor use a minha vida, mas que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, em cada vida nesta manhã. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, a Bíblia é como uma grande galeria de personagens, né? E ela está repleta de personagens que nós podemos dizer que vivenciaram coisas extraordinárias. Eu penso com você sobre Abraão. Que personagem, né, grande da palavra de Deus, o pai da fé, aquele a quem o Senhor apareceu, mesmo já sendo idoso, e o convidou para viver uma grande experiência e ser pai de uma grande multidão. Eu imagino também com você a importância e o tamanho da obra que Moisés realizou, alguém que já nasceu de forma clara, tendo um propósito de Deus para a sua vida. Deus o poupou quando ele estava no ventre de sua mãe e quando ele nasceu. E mesmo ele errando, ele passando 40 anos em Midian, o Senhor apareceu para ele, trouxe de volta para o Egito e o usou como grande libertador de Israel. Eu penso em Davi, que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Para não dizer também que estou falando apenas de homens, eu penso em Esther, a rainha corajosa, que para defender o seu povo, ela, numa cultura em que isso era totalmente perigoso, ela foi até a presença do rei e se expôs com a sua coragem. Eu penso em Pedro, aquele apóstolo impulsivo, mas que se tornou o grande líder da igreja. Posso pensar no apóstolo Paulo, um grande missionário, responsável por implantar muitas igrejas no início destes séculos. Olha,
todos esses homens e mulheres aqui que eu citei, têm as histórias conhecidas por nós, suas trajetórias são grandiosas, irmãos, e são celebrados até hoje. No entanto, eu quero te convidar a olhar para um personagem nesta manhã muito diferente. Esse personagem que nós estamos olhando nessa manhã, olha, ele não construiu altares, ele não libertou nenhum povo, ele não liderou nenhuma nação, ele não escreveu nenhuma carta para alguma igreja, olha, ele não realizou nenhum milagre e ele não era famoso. Seu nome quase passa despercebido na Bíblia. Ele aparece na história aqui de Jesus num momento de dor, irmãos. Só que ele não aparece como um herói, porque nem sequer ele mesmo havia planejado ou desejado fazer o que fez. Ele estava ali, segundo o título da nossa mensagem, porque foi surpreendido. E ao ser surpreendido, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Seu nome é Simão Cirineu. Cirineu porque ele era da cidade de Cirene. A cidade de Cirene, irmãos, aqui no contexto do Novo Testamento, era uma cidade que tinha uma comunidade de judeus muito grande. Não sei se você se lembra de Atos 2, no momento que narra o episódio de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Ali a Bíblia vai dizendo que haviam muitos judeus de Cirene. Então provavelmente Simão Cirineu, ele havia com algum grupo subido da sua cidade até Jerusalém para participar da Páscoa. Só que quando está lá e quando ele está ali participando, ele é surpreendido e o obrigam a carregar a cruz de Jesus. Você sabe muito bem que a Páscoa aqui, na época que estamos nesse contexto aqui do texto, ela era um momento de intensa espiritualidade para os judeus. Ela era um momento em que eles celebravam a libertação do Israel do Egito, que havia acontecido há tantos anos atrás. Nesse momento da Páscoa, irmãos, cada família sacrificava um cordeiro e lembrava lá do dia em que Deus poupou o primogênito dos hebreus e operou grande juízo na terra do Egito. Mas nós sabemos também que nesse momento era um momento em que Jesus estava para dar um significado mais profundo a esta Páscoa. Nós sabemos que é através disso que Jesus traz um novo significado, um novo propósito. Ou seja, Jesus, ele se torna o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. É nesta ocasião que Jesus traz uma libertação muito maior do que foi a libertação do Egito, e uma vida muito maior do que a vida poupada dos hebreus, mas a vida eterna. No entanto, irmãos, eu quero pensar com você sobre este homem, e o que esse episódio aqui tão surpreendente, em que alguém é obrigado a carregar a cruz de Jesus, pode trazer como ensinamento para mim e para você nesta manhã. Você entendeu a ideia aqui do que vamos falar? Amém? Então eu aprendo com esse texto, irmãos, que a cruz ela pode até vir sem aviso, mas ela nunca vem sem propósito. Você pode falar isso comigo? A cruz pode vir sem aviso, mas nunca sem propósito. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é que, olha, a cruz ela pode até vir sem aviso, mas ela nunca vem sem propósito. Olha,
é como se Deus transformasse encontros forçados em chamados eternos. Porque foi isso que aconteceu aqui com Cirineu, com Simão Cirineu, de uma maneira completamente inesperada. Pensa comigo, naquele dia ele não planejou sair de casa e ir para Jerusalém ajudar um tal Jesus a carregar a cruz. Ele era judeu, ele não era seguidor de Jesus até isso acontecer. E naquele dia ele não planejou estar ali e alguém arrancar, porque o evangelista Marcos, quando narra esse texto, ele diz que arrancaram Simão Cirineu e colocaram para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele não planejou estar ali e alguém arrancá-lo e obrigá-lo a carregar a cruz. Olha, esse encontro, nós podemos assim dizer, ele foi forçado. A sua intenção ao ir para Jerusalém era viver a sua espiritualidade enquanto judeu. Olha, era celebrar a Páscoa, era cumprir os seus rituais de fé que o judaísmo exigia, talvez reencontrar amigos, reencontrar familiares, mas não era carregar uma cruz. Só que assim, irmãos, não aconteceu, porque, repito, ele foi surpreendido e sem aviso, sem preparo, sem escolha, ele foi lançado nos momentos mais decisivos da história da humanidade. Eu posso dizer, irmãos, que assim também já aconteceu conosco, ou com a maioria de nós. Muitos de nós tivemos um encontro com Cristo na nossa conversão, que foi inesperado, que não foi planejado, e nós vemos e ouvimos isso o tempo inteiro, não é verdade? Eu tenho um amigo em Nova Iguaçu, o nome dele é Rogério, e até hoje ele é conhecido como Rogério Jamaica. Ele viveu uma época da vida dele que ele era Rastafari, tinha o cabelo, né, como é que chama aquilo? Dread, né? Cabelo bem grande, e ele era um dependente químico, um usuário de droga, ele mesmo assume, usava de tudo quanto é tipo de droga, e ele não era um seguidor de Jesus. E uma vez foi acontecer em Belford Roxo, a cidade mais bonita do Rio de Janeiro. Uma vez foi acontecer em Belford Roxo um show do Rapa, e ele foi nesse show do Rapa, e ele falou que nesse show do Rapa, irmãos, ele estava ali, e isso faz parte do testemunho dele, só estou reproduzindo, e ele usou tanta droga, mas tanta droga naquele dia, que ele caiu no chão, no meio do show. E caído ali no meio do show, alternando entre lucidez e loucura, vendo tudo girar à sua volta e esperando ser socorrido. Naquele momento, irmãos, olha, naquele momento, alternando lucidez e loucura, ele falou para Deus que se Deus tirasse ele daquele momento ali e poupasse a sua vida, ele seria um seguidor de Jesus. E assim se tornou. Está há mais de décadas servindo ao Senhor, nunca mais usou nenhum tipo de droga, é membro da igreja de onde eu vim. Por quê, irmãos? Porque essa imprevisibilidade, ela muitas vezes acontece conosco no momento da nossa conversão. É aquele momento que nós entramos numa igreja de forma despretensiosa, mas a cruz nos alcança. É aquele momento, irmãos, que nós vamos sem pretensão alguma para algum lugar, ou Deus permite que a gente passe por determinadas experiências, seja igual a do Jamaica ou não, mas que Deus, Ele nos chama, Ele nos resgata, e
é isso aqui que nós aprendemos um pouco com Simão Cirineu, irmãos. Ele não planejou estar ali, ele não fez planos para estar ali, aquele encontro foi forçado, mas ele ficou marcado. Mas pense comigo, irmãos, que essa imprevisibilidade, ela não acontece só no nosso momento da conversão, não. Essa imprevisibilidade do Evangelho, ela continua acontecendo na nossa vida. Olha, ela é um símbolo na nossa vida. Sabe por quê? Eu estou me referindo agora, vê se você entende, aquele momento em que a cruz deixa de ser o símbolo da nossa salvação para se tornar o símbolo do peso que temos que carregar e perseverar. E esses momentos também são imprevisíveis, mas eles também podem ser eternos. É quando nós, irmãos, somos chamados a perseverar, porque passamos por lutas, por perdas, por momentos difíceis, por provações. Somos chamados, irmãos, e desafiados a continuar, a confiar em um Deus que trabalha por nós em meio às adversidades. São os momentos, irmãos, que somos convidados a lembrar que a cruz pode vir sobre nós sem aviso, mas ela nunca vem sem propósito. Diga após mim: a cruz pode vir sem aviso, mas nunca vem sem propósito. Foi assim na sua conversão e é assim no dia a dia da sua vida. Na verdade, a cruz, irmãos, nos move de espectadores para participantes da obra de Cristo. Vamos falar juntos? A cruz nos move de espectadores para participantes da obra de Cristo. É ou não é verdade? Simão Cirineu era um espectador, mas se tornou participante da obra de Cristo. Eu e você um dia fomos espectadores, mas nos tornamos participantes da obra de Cristo. E dia após dia a cruz continua nos tirando de espectadores e nos colocando no papel de participantes da obra de Cristo. Tem um livro clássico de John Stott, acredito que muitos aqui conheçam, já vendeu nem sei quantos exemplares, é o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. É um livro com uma capa ali meio marrom, vermelha, eu sou ótimo de cor, né? Meio marrom, meio vermelha, mas o nome do livro é A Cruz de Cristo. E nesse livro, irmão, John Stott, ele diz que a cruz não foi um acidente nem um erro, mas o centro do plano eterno de Deus. Então, nesse livro, por exemplo, ele escreve, olha, que a cruz de Cristo não é apenas o meio da salvação, mas também um modelo de vida cristã. Você pode ler comigo? A cruz de Cristo não é apenas o meio de salvação, mas também o modelo de vida cristã. Irmãos, esta é a mensagem que, embora genuína e bíblica, não está sendo pregada hoje. Irmãos, essa é a mensagem que talvez muitos cristãos, ao ouvirem, preferem fechar os ouvidos e falar: não, pastor, não diz isso não, deixa que a cruz seja apenas o meio de salvação. Mas não é, irmãos. O que nós aprendemos verdadeiramente na vida cristã é que a cruz que nos salva, ela também entra na nossa vida como modelo de vida cristã. Por quê? Porque as imprevisibilidades da cruz entram na nossa vida e elas nos chamam a viver, a carregá-la. Carregar a cruz inesperadamente, como Simão Cirineu, carregar a cruz sem fazer planos, carregar a cruz pela imprevisibilidade que chega na nossa casa, na nossa vida e nos convida a carregá-la.
Foi o próprio Jesus que disse lá em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos falar juntos? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto me ensina que nós não precisamos estar preparados, nós precisamos estar disponíveis. Você pode falar comigo? Não precisamos estar preparados, precisamos estar disponíveis. Mas pastor, que disponibilidade é essa que ele foi obrigado a carregar? Mas pastor, que disponibilidade é essa que o arrancaram e jogaram lá e falaram para ele: olha, carrega essa cruz de Cristo? Irmãos, ainda que ele tenha sido forçado a carregar, ainda que ele tenha sido agarrado para carregar a cruz, olha, é evidente que ele não estava preparado. Ele não estava preparado para aquilo. Isso se alinha muitas vezes com o que eu e você vivemos, irmãos. Somos chamados a carregar cruzes, responsabilidades, missões, desafios, nas quais nós não nos sentimos prontos, nós não nos sentimos preparados. Quantas vezes, irmãos, Deus nos chama a servir, Deus nos chama a perdoar, Deus nos chama a liderar, Deus nos chama a abençoar, e muitas vezes a nossa resposta é: eu não estou preparado. Mas Deus não precisa que nós estejamos preparados, Ele precisa que nós estejamos disponíveis. A disponibilidade é o que move o reino de Deus. Diga isso comigo: a disponibilidade é o que move o reino de Deus. Mais uma vez, a disponibilidade é o que move o reino de Deus. Essa é uma das grandes verdades, irmãos, do reino de Deus. Ela é movida por disponibilidade, ela é movida por voluntariedade, ela é movida, irmãos, por chamados. E é Ele quem fortalece os fracos, é Ele quem dá as instruções e o preparo para todos aqueles que dizem: eis-me aqui. Simão Sirineu nos ensina que você pode não estar pronto, mas se você estiver disponível, Deus pode inserir sua vida em algo muito maior do que você imagina. Tem um livro do Max Lucado, citando outro livro agora, que chama Gente como a Gente. Grave aí também mais esse livro. Gente como a Gente, do Max Lucado. Nesse livro ele fala que Deus não espera habilidades excepcionais. Ele trabalha nesse livro que Deus chama pessoas comuns, por isso o título, Gente como a Gente. Então ele vai construindo a ideia de que são pessoas comuns, são pessoas que vivem rotinas, são pessoas que são limitadas, que Deus usa para a sua glória. E aí ele escreve nesse livro uma frase tremenda, que ele diz assim: olha, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Vamos falar juntos? Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Mais uma vez, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Você pode glorificar a Deus por isso? Que pessoas comuns, irmãos? Gente como a gente. Gente como a gente, irmãos. Pessoas comuns, assim como Simão Sirineu, irmãos. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Simão não estava pronto, mas mesmo forçado no primeiro momento,
Deus o colocou no centro de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Assim nós, irmãos, não somos chamados a estarmos preparados, somos chamados a estarmos disponíveis. Em terceiro lugar, eu aprendo que a cruz nos conecta à história que Deus está escrevendo. Você pode falar também comigo? A cruz nos conecta à história que Deus está escrevendo. Olha, quando carregamos a cruz, permitimos que Deus reescreva a nossa história dentro da sua. A cruz, irmãos, colocou Simão Cirineu na história da redenção. A história, repito, a história de Simão Cirineu naquele dia era: eu vou a Jerusalém, e chegando lá eu vou prestar meus ritos judaicos, eu vou comemorar a Páscoa judaica. Provavelmente ele estava indo com a sua família, com mais um grupo de pessoas. Chegando lá, provavelmente iriam encontrar outras pessoas. Essa era a história de Simão Cirineu. Mas ele se encontrou com a cruz, ele se deparou com a cruz, e a cruz conectou ele a uma história muito maior, a história que Deus estava escrevendo. Deus estava escrevendo a história da redenção, e pegou Simão Cirineu e colocou no meio dela. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Nós estamos estudando um livro, pastor com a liderança, com os gestores da igreja. Esse livro se chama A Treliça e a Videira. É um discipulado que o pastor está fazendo com a liderança. E nesse último encontro nosso, irmãos, nós falamos exatamente sobre isso. Sobre isso o que, pastor? Sobre isso, que Deus sempre está escrevendo algo no mundo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estava escrevendo algo, Ele estava fazendo algo. Na criação, Deus estava fazendo algo. Quando Deus aparece a Abraão, irmãos, Deus estava fazendo algo. Quando Abraão, mesmo com todas as suas incertezas e dúvidas, caminha e Deus age na vida dele, Deus estava fazendo algo, irmãos. Quando o povo vai escravo para o Egito e fica lá sofrendo, eles não estavam lá em vão. Deus estava fazendo algo no mundo, irmãos. Enquanto eles estavam lá sofrendo, tinha um bebê nascendo. Deus estava poupando a vida desse bebê. Enquanto todos os meninos hebreus eram mortos, e parecia que Deus estava se esquecendo daquela família, Deus estava fazendo algo na história. Deus estava fazendo algo nos bastidores, ainda que não sendo visto. Aquele menino foi poupado, aquele menino cresceu, aquele menino passou 40 anos em Midian, aquele homem aos 80 anos voltou e libertou Israel, porque Deus estava fazendo algo na história. Aquele povo entrou na terra prometida, porque Deus estava fazendo algo na história. Aquele povo viveu o período dos juízes, viveu o período dos reis. Aquele povo foi para o exílio, sofreu lá 70 anos, mas Deus estava fazendo algo. Eles saíram de lá, eles reconstruíram, eles retomaram sua vida, e Deus estava fazendo algo. E na plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus, porque Ele estava fazendo algo na história. Só que não acabou. O que acabou foi meu fôlego. A história não. A história não acabou. Jesus viveu nesta terra e Deus estava fazendo algo. Ele formou discípulos, e quando Ele subiu aos céus, esses discípulos ficaram aqui, e Deus estava fazendo algo. Os primeiros séculos da era cristã
foram de muitas perseguições, mas Deus estava fazendo algo. Quando o imperador romano Constantino se converte e a religião do cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, Deus estava fazendo algo. No movimento da Reforma Protestante, Deus estava fazendo algo na história, e Deus continua fazendo algo na história, e a cruz nos conecta a essa história que Deus está fazendo. A cruz é a porta por onde eu entro na história que Deus está escrevendo. Não é à toa que lá em João 5,17 Jesus diz: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, nós precisamos perceber isso. Irmãos, nós precisamos urgentemente perceber isso. Deus está fazendo algo, irmãos. Deus está fazendo algo no mundo. Deus está fazendo algo na sociedade, irmãos. Por mais caótica que aos nossos olhos pareça ela está, Deus está fazendo algo. Deus está permitindo algo, irmãos. Em meio a caos e crises, como foi uma pandemia, irmãos, ainda que isso seja permitido por Deus, Deus estava fazendo algo, irmãos. E quando nós tiramos os olhos da sociedade e trazemos os olhos para nós, irmãos, podemos e precisamos entender: Deus está fazendo algo nesse tempo. Deus está nos visitando de forma especial, irmãos. Deus está fazendo algo em nosso meio, irmãos. Deus está fazendo algo em nosso tempo, irmãos. E a cruz faz com que sejamos participantes desta história. O livro que eu citei agora, A Treliça e a Videira, diz que a igreja é um instrumento escolhido por Deus para a realização do seu plano de encher o mundo com o evangelho da glória de Cristo. Vamos falar juntos? A igreja é um instrumento escolhido por Deus para a realização do seu plano de encher o mundo com o evangelho da glória de Cristo, porque Deus está fazendo algo. Mas em último lugar, irmãos, esse texto me ensina que não existe glória sem cruz. Definitivamente, irmãos, não existe glória sem cruz. Você pode também falar isso comigo? Não existe glória sem cruz. No caminho que Deus traçou, irmãos, não existiu glória sem cruz. Olha, antes da ressurreição veio o Calvário. Antes da coroa que Deus o deu, veio a cruz pesada. Antes da vitória, irmãos, houve o sofrimento, porque não existe glória sem cruz. Vou repetir: antes da ressurreição veio o Calvário. Antes da coroa dada pelo Pai, veio a cruz pesada. Antes da vitória houve o sofrimento. Simão experimentou de forma literal o peso da cruz, sem saber que estava participando de uma história que o levaria a uma vitória maior. Assim também é conosco, irmãos. Assim também é conosco. Não existe glória sem cruz. Olha, nenhuma vida cristã frutífera,
Nenhuma história marcada pela glória de Deus é escrita sem que haja cruz. Porque é a cruz, irmãos, que nos lembra que a vida cristã é feita de renúncia. Porque é a cruz, irmãos, que nos lembra que a vida cristã é feita de entrega. Porque é a cruz, irmãos, que nos lembra que precisamos constantemente morrer para nós mesmos, ou seja, o caminho da glória passa necessariamente pelo caminho da cruz. Olha, você não alcança maturidade se você não passar pela escola da renúncia. Você não vive o poder da ressurreição se primeiro você não passar pela experiência da cruz. Só que aqui tem um ponto principal. Simão Cirineu foi o personagem que nós falamos até aqui, mas ele carregou aquela cruz por alguns pequenos instantes, pequenos e mínimos instantes. Agora o próprio Cristo carregou toda aquela cruz do início ao fim, para levar sobre si os nossos pecados, para poder nos dar vida. O que para Simão foi momentâneo, para Jesus foi definitivo. Ele levou a cruz que era minha, ele levou a cruz que era sua, ele levou os pregos que eram meus, ele levou os pregos que eram seus. É por isso que quando nós somos surpreendidos por essa cruz, irmãos, seja na conversão, ou seja na caminhada cristã, nos desafios, nos sofrimentos que a vida nos traz, nós precisamos sempre lembrar: esse caminho está nos levando para a verdadeira glória, não a glória passageira deste mundo, mas a glória eterna, no qual Cristo nos aguarda. A cruz não é o fim, a cruz é o meio pelo qual Deus nos conduz à ressurreição. E lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo vai dizendo: se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Vamos ler juntos? Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. E mais uma vez, voltando ao que é o livro A Cruz de Cristo, de John Stott, ele vai dizendo: a verdadeira fé sempre nos leva à cruz, e a cruz sempre nos conduz a uma vida de serviço e sacrifício. O ministério de louvor pode subir aqui. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. E eu quero concluir esse sermão relembrando algumas coisas aqui para você do que falamos, para que você não saia daqui esquecendo. Olha, Simão Cirineu nos lembra que a cruz nos surpreende, mas nunca sem propósito. Ela pode chegar sem aviso, ela pode pesar nos nossos ombros, ela pode vir quando menos esperamos. A cruz, irmãos, muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, mas grave isso:
sempre será um instrumento para o qual Deus nos leva para algo maior. Segundo lugar, nós não precisamos estar prontos, nós precisamos estar disponíveis. Deus não espera a perfeição de nós, Ele busca corações dispostos, como o de Simão, que mesmo sem entender o que fazia, entrou na história de redenção. A cruz que recebemos em nossas mãos, ela não nos afasta da vida, ela nos conecta ao que Deus está fazendo no mundo. Carregar a cruz, grave isso, carregar a cruz é ter uma pequena história inserida numa grande história. A pequena história é a nossa, a grande história é a de Deus. Não existe glória sem cruz. O caminho da vitória passa inevitavelmente pelo caminho da renúncia, da entrega e do sacrifício. Antes da ressurreição houve o Calvário, antes da coroa veio a cruz de madeira pesada. E hoje Deus nos convida a fazer o mesmo, carregar com fé as cruzes que nos são confiadas, certos de que no final, meus irmãos, haverá uma coroa, haverá glória, haverá vida eterna, porque se com Ele morremos, com Ele também viveremos, se perseveramos, com Ele também reinaremos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã?